E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos seus convidados: vinde, porque tudo já está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se ou recusar, dizendo: o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas também por escusado. E o terceiro disse assim: eu casei, e portanto eu não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como o Senhor mandou, mas ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai agora pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Queridos, não há necessidade de nós orarmos, o pastor já orou. Eu gostaria de refletir com os irmãos nesse texto tão importante da palavra de Deus para as nossas vidas. Nós percebemos que há um convite aqui feito, que o Senhor Jesus conta essa parábola, e eu gosto de pensar, quando nós recebemos um convite, qual é a nossa expectativa? Quando você recebe um convite, qual é a sua expectativa? O que você pensa quando alguém te convida para alguma coisa? Com certeza, dependendo do convidado ou do que for ocorrer, a gente fica lisonjeado, a gente fica feliz, a gente começa a organizar o que precisa ser organizado para atender aquele convite que foi feito. Quando nós recebemos o convite de casamento, por exemplo, a gente começa a pensar com qual roupa que a gente vai, com qual cabelo, as mulheres vai, com qual sapato, e já começa movimentos para que atenda aquele convite, já começa, as coisas começam a mexer para que aquele convite seja atendido, porque aquela pessoa que nos convidou é uma pessoa importante, e ela se importa com a gente também por nos convidar. Que Jesus traz nessa parábola da grande ceia, nessa conversa que ele tem aqui, ele fala de um certo homem que fez uma grande ceia, e convidou a muitos, e enviou convites a várias pessoas. Essas pessoas receberam os convites, e elas tiveram comportamentos diferentes daquele que o convidado, que aquele que convidou esperava. Eles não atenderam à altura o convite que foi feito a eles. O Senhor Jesus falou assim: olha, um certo homem fez uma grande ceia, foi uma grande festa, e enviou os convites, e os convidados receberam os convites, mas eles começaram a se posicionar de maneira contrária à vontade daquele que os convidara. E Jesus traz aqui no Evangelho o comportamento, pelo menos de 3, que eu gostaria de pensar com os irmãos aqui nessa noite. Ele fala que o primeiro deu a seguinte resposta, quando ele recebeu o aviso: olha, vinde, porque tudo já está preparado, você recebeu o convite, mas agora eu vim avisar para vocês que está tudo pronto, já está na hora de chegar. E o primeiro falou assim: olha, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço-te que justifica com ele, que não vai dar para mim ir, porque eu comprei um campo. Irmãos, certamente Jesus estava conversando com um judeu, ele estava contando essa parábola, e a gente percebe que jamais um judeu
compra um campo para depois ver. Na verdade, ninguém faz isso. Ninguém compra nada para depois ir ver. Primeiro a gente vê para depois comprar. Jesus falou assim, olha, o primeiro falou assim, comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. Eu queria que vocês pensassem nessas justificativas que foram dadas, que Jesus ilustra para aquele homem. Na verdade, Jesus está dizendo para aquele homem que quem fez a grande ceia foi Deus. Os convidados é os judeus, aqueles que estavam ali. E Jesus estava querendo mostrar para eles como que eles estavam recusando o convite de Deus. Jesus está dizendo assim, esses que estão dando essa justificativa são vocês próprios. Então Jesus deixa claro que a justificativa que eles davam era justificativa fraquíssimas. Porque ninguém compra, como o primeiro disse, um campo para depois ver. E Jesus explica isso para eles. E o segundo disse assim, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço-te que me hajas também por excusado, justifica com ele que não vai dar para me ir, porque eu comprei 5 juntas de bois. Também, quem compra junta de bois e depois vai experimentar? Primeiro a gente experimenta, se for forte, se for bom, a gente compra. Mas Jesus está dizendo assim, o segundo deu essa justificativa, olha aqui que ele teve coragem de falar, eu não posso ir porque eu comprei 5 juntas de boi e preciso experimentar. E o terceiro, ele disse assim, eu casei, portanto eu não posso ir. Meus irmãos, as 3 respostas que foram dadas ao convite, são respostas que o Senhor não esperava deles. O Senhor não esperava que eles dessem essas respostas. Porque o Senhor os convidou por amor, o Senhor os convidou por interesse em tê-los ali. E agora eles trazem essas justificativas para o Senhor. Jesus está dizendo assim para eles, olha, vocês na verdade não queriam estar lá comigo, e vocês estão inventando essa justificativa. Na verdade, no fundo, vocês nunca quiseram ir. Porque se eles dissessem assim, olha, eu estou acamado, o Senhor falou, não, beleza, não tem como você ir, está acamado. Mas não, vamos pensar um pouco aqui nessa noite juntos, para a gente entender o que o Senhor estava querendo passar para eles. Para nós não cometermos as mesmas coisas. Comprar um campo não é pecado. Não é pecado. Mas colocar o campo na frente de Deus se torna um impedimento para nossas vidas. O Senhor falou assim, ele disse que comprou um campo e ia ir vê-lo. Queridos irmãos, a palavra de Deus chama a minha atenção aqui, que nesse personagem número 1, que ele preferia andar atrás de campo do que corresponder o convite de Deus. Ele preferia conquistar coisas na terra do que atender o convite de Deus. Ele tinha toda a disposição para ir olhar campo que é terras, propriedades, sítios, terrenos, casas, construções. Nos nossos dias são um mundo aí que a gente está correndo, tentando ganhar a vida, né? Então, a disposição que ele tinha para ir, e agora ele não tinha a mesma disposição para atender o convite de Deus. Será que eu também
Não tenho dado certas justificativas assim para o Senhor. Quanta disposição, irmãos, que a gente tem às vezes para tantas coisas nessa vida, mas quando vai se tratar das coisas celestiais, parece que há tanta mal vontade, parece que há um esfriamento. Mas na hora que a gente vai falar das coisas dessa vida, há uma correria, uma movimentação para fazer. Mas quando vai tratar das coisas celestiais, parece que as coisas empaca. Sabe, essa reflexão aqui que Deus tem colocado no meu coração é para mostrar para a gente que aquele que está nos convidando, que nos convidou, Ele nos ama muito, meus irmãos, Ele interessa por nós, Ele deseja que nós estejamos com Ele. Sabe, o amor de Deus é muito grande pelas nossas vidas. Isso aqui não é uma palavra destrutiva para humilhar ninguém, mas para nos despertar a entender que aquele que tem nos convidado é importante na nossa vida. Nós não podemos ter tanta disposição para correr atrás das coisas desse mundo e pouquíssimas para as coisas de Deus. Sabe? O Senhor falou assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntei tesouro no céu, e nem a traça e nem a ferrugem corrói. Ele diz assim: onde estiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Sabe, a gente vê tanta correria no nosso dia a dia, e a gente tem que correr mesmo, a gente tem que trabalhar mesmo, a gente tem que buscar o pão de cada dia mesmo, mas nós precisamos de entender o que o Senhor falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos de crer nisso. Sabe, o segundo, olha que situação, juntas de bois. Você percebe que as três justificativas deles são de coisas humanas: terreno, bois, casamento. Olha só, são bênçãos, mas se tornou impedimento. Terreno, bênção. Juntas de boi, bênção também. Casamento, bênção também, mas tornou um impedimento para eles. Está vendo, meus irmãos, que Deus nos abençoa. Eu conheço pessoas do meu convívio que eram assíduas nas coisas da igreja, mas ele desenvolveu financeiramente e se perdeu no espiritual. Sabia? Não, agora eu não tenho mais tempo não, irmão, eu preciso de cuidar das minhas coisas. Olha, mas antes, quando não tinha as coisas, tinha tempo para Deus. Sabe? Isso é reflexão, isso é para pensar, isso é para mim pensar também. Quando não tinha, a gente estava de joelho orando. Quando estava desempregado, estava de joelho clamando ao Senhor, na igreja, buscando a Deus. Aí surgiu um emprego. Agora eu estou cansado, eu não posso ir. Olha que complicado. Agora eu estou cansado. Agora eu preciso de descansar. Agora eu preciso de fazer isso, fazer aquilo. Mas vamos orar. Não, eu não tenho tempo agora. Vamos na igreja, não, eu não tenho tempo. Olha, pode me tirar de todas as escalas agora, pastor, porque agora eu estou trabalhando, né? Esse pastor daí que fica sentido. Mas por quê? Parece que Deus tem que dar uma quebrada na gente para a gente voltar. Parece que Deus tem que dar uma mexida na gente, né? Para a gente entender que é Ele que está no comando e voltar para o centro da vontade dEle. Mas me chamou muita atenção a disposição desse personagem de comprar 5 juntas de boi e falar assim: eu vou experimentar. Meu amigo, mas você tem um convite especial. Você vai desprezar esse convite para experimentar boi? Você quer experimentar boi? Queridos, e é um risco para as nossas vidas ter a disposição de experimentar boi do que atender o chamado de Deus para a nossa vida. E não são poucas as pessoas que interessam tanto pelas coisas desse mundo, não. Mas nós temos que ser despertados pela palavra de Deus, a olhar que existe um Senhor que nos chama e que nos convida, sabe? E que está estendendo oportunidades a nós, enquanto nós estivermos vivos aqui. Casei e não posso ir, olha... Por que você não leva a esposa junto, né? Na verdade, não queria ir. Na verdade, ele estava desprezando. Só inventou uma justificativa fraca.
Mas no versículo 21, aquele servo volta e anuncia ao seu senhor essas justificativas. Não sei se eu posso dizer justificativas, porque não justifica. Então o pai de família, indignado, representa Deus. Indignado por quê? Pelo desprezo. Indignado por eles ter feito pouco caso daquilo que ele estava oferecendo. Ficou indignado e disse ao seu servo: vai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz para mim os pobres e os aleijados e os mancos e os coxos. Aqui entra nós. Aqui entra os gentios, aqueles que não faziam parte da promessa do povo de Deus, já que eles deram essa desculpa, não quiseram, rejeitaram a proposta de Deus, o projeto de Deus. João vai dizer assim, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas agora todos aqueles que o recebem se tornam filhos de Deus. Então agora aquele Senhor diz assim: sai depressa, vamos tentar com outras pessoas, vamos estender essa oportunidade a mais pessoas que não faziam parte da lista de convidados. Procura os pobres, procura os aleijados, procura os mancos, procura os cegos. E no meio dessa classe estávamos nós. E Deus, pela sua graça e misericórdia, nos alcança com a oportunidade da salvação. No 22 ele diz assim: o servo: Senhor, feito está como o Senhor mandou, mas ainda há lugar. Tem vaga ainda. A casa ainda não está cheia. E ele vai e diz assim: sai pelos caminhos e atalhos, ou seja, vai para lugares mais difíceis, vai para lugares onde as pessoas são mais esquecidas, são mais deixadas, e procura essas pessoas e força essas pessoas a entrar na minha casa. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: olha, a quem vocês encontrar, vocês forçam, no sentido de que vocês tentam com eles o máximo que vocês puderem. Esse forçar aqui, é lógico que não é pegar a pessoa à força, mas você precisa de falar mais com ele, tentar convencer ele, tentar mudar a cabeça dele, falar para ele que há uma grande ceia preparada para ele. Você precisa de apertar um pouquinho com ele, falar mais firme com ele, porque eu quero que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Queridos, essa grande oportunidade que chegou a nós hoje, que o Senhor estendeu a todos nós, esse grande convite, que o Senhor enviou para nós, já que os judeus rejeitaram essa proposta, é estendido a nós todos. É uma honra para nós saber que Deus nos oferece essa grande oportunidade. E a igreja está aqui na terra com um objetivo, e esse objetivo é anunciar que Deus convida os pecadores ao arrependimento. A mensagem da igreja não pode ser outra a não ser essa: que existe um céu preparado para todos nós, e que Deus nos chama, e que Deus nos convida, para que nós possamos estar lá. A mensagem da igreja não é que nós devemos prosperar aqui nessa terra só. É claro que a salvação traz prosperidade para a nossa vida, mas a mensagem de Deus é para que nós arrependemos dos nossos pecados e entreguemos as nossas vidas ao Senhor. Ninguém pode mudar a nossa história a não ser o Senhor.
Ele tem nos chamado, irmãos. Ele tem nos chamado. Nós que estamos aqui, você que está aí, você que vai ouvir, que vai depois assistir, entenda isso nessa noite. Deus nos chama à salvação. De Gênesis a Apocalipse nós vamos perceber Deus buscando o homem caído e o homem correndo de Deus também. É claro que muitos atendendo, muitos aceitando, mas alguns correndo dele também. Mas Deus sempre insistindo com o homem, Deus sempre buscando o pecador, Deus sempre buscando o caído, Deus sempre tentando levantar a gente. O Senhor falou assim para Israel: quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta os pintinhos, mas vocês não quiseram. Certo é que Deus, a palavra diz que tudo está preparado. Efésios 2 vai dizer, a partir do versículo 6 para frente: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, está dizendo assim: olha, o convite é pela graça, tudo está feito pela graça, vocês não têm que pagar absolutamente nada, tudo já está preparado. Lá na cruz, Jesus bradou na sua morte, ele disse assim: Pai, tudo está consumado, tudo está pago. Irmãos, quando a gente entende isso, a gente salta de alegria de saber que tudo está pago, você não tem que pagar nada. A festa, o que Jesus preparou para nós, é que a salvação eterna, simbolizando por essa grande ceia, tudo está pago. O que eu tenho que pagar? Nada. O que eu tenho que fazer? Se você está sendo tocado por Deus, se você sente que Deus está te chamando, você precisa de urgentemente atender o chamado de Deus. Se você está sentindo que o Senhor está falando ao seu coração: olha, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu sou carente da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, e estou sentindo que o Senhor está me convidando para a salvação eterna. Se o Senhor tem falado ao seu coração, você não deve fechar o coração, você não deve resistir ou tentar resistir, mas você precisa dizer assim: não, peraí, Deus está falando comigo. Não é porque eu estou aqui, não, é porque é a palavra de Deus. Olha, é qualquer culto, se você ouvir alguém lendo um texto e sentiu, Deus falou comigo, não endureça o seu coração, abra o seu coração e fala assim: Senhor, eu aceito, eu quero, eu não quero desprezar, eu não quero fazer pouco caso da proposta, do convite que o Senhor tem feito para mim. Porque essa oportunidade chegou até nós hoje. Hoje o convite de Deus, ele alcança a todos. O próprio Jesus diz em Mateus 11, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O chamado agora: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O convite de Jesus não é mais para os judeus somente, mas é para todos que estáis cansados e oprimidos, e a propósito do Senhor é que eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. No capítulo 7 do livro de João, no versículo 37, o Senhor Jesus faz uma declaração muito importante para nossas vidas. No último dia da festa, ele fala algo maravilhoso. João 7, versículo 37, ele diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus põe-se em pé e clamou dizendo, olha a palavra que ele dá: se alguém tem sede, que venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha a proposta que Jesus faz no último dia da festa lá. Ele se coloca de pé e clama desse jeito. Ele solta essa palavra para todos os ouvintes. Ele diz assim: se alguém tem sede, ele não está apontando quem tem, ele está falando assim: se alguém tem alguém com sede aí, é por aí. Ah, mas eu não estou com sede, então não é para você. Quando ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ah, mas eu não estou cansado, então não é para você, é para os cansados. É para os que reconhecem que são pecadores. É para os que conhecem e que necessitam. É para os doentes. Ele diz: eu não vim para os sãos. O médico não vem para os sãos, e sim para os doentes. Eu não vim para os que são justos. Eu vim buscar os pecadores ao arrependimento. Então ele dirige essa palavra e diz assim: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Você está com sede? Sede de Deus? Como a mulher samaritana estava sedenta, né? De Deus. Quando Jesus foi conversar com ela achando que ele ia oferecer uma água física. E Jesus falou assim: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você daria, ele te daria água viva. Você não sabe quem. Até que ele desenvolve com ela a conversa e ela reconhece quem ele era. E ela fala assim: Senhor, dá a gente dessa água. Nossos pais adoravam no deserto. Os seus seguidores adoram aí em Jerusalém. E aí, onde que se deve adorar? Ele diz: olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Havia um desejo, uma sede no coração dela, mas ela encontrou com Jesus. E você vai ler o texto do livro de João, no capítulo 4, por ali, você vai perceber que aquela mulher, ela aceitou a proposta de Jesus, o convite de Jesus, recebeu da água da vida, foi transformada, pregou para os seus. Os próprios samaritanos falaram assim: olha, agora nós acreditamos que ele é o Messias, não é porque você falou, não, é porque nós temos experimentado dele. Havia também uma sede no coração dos samaritanos de saber, de receber. E ainda no livro de João, capítulo 6, versículo de número 35, um pouquinho atrás, o Senhor fala assim, algo também muito importante para a nossa vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele convida, ele chama aqueles que estão sedentos, ele chama aqueles que estão famintos. Sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, lembre que Jesus está dizendo assim: aquele que vem. Ele não está dizendo assim, vai vir todos. Certamente é a vontade de Deus que todos se salvem. Mas ele diz assim: aquele que vem. Há uma atitude nossa diante do convite: aquele que ouve, aquele que vem, aquele que entende, aquele que recebe a minha palavra no seu coração, que vem a mim, não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. E o último texto que eu queria ler com os irmãos, Apocalipse 3, versículo 20. Esse é o mais conhecido de todos nós. Esse texto vai dizer assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Queridos, o Senhor, Ele está nos trazendo oportunidade. Ele está nos dando chance. Ele diz: eu estou à porta e bato.
Ele não disse, eu estou à porta, só não, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, tem alguém ouvindo a voz de Deus? Nós temos ouvido a voz do Senhor, nós temos ouvido aqui, não é ouvir com o ouvido físico, mas com o ouvido espiritual, compreendida a proposta, aceitada a proposta do Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está demonstrando claramente as oportunidades que Ele tem nos concedido todos os dias da nossa vida. Todos os dias Ele tem nos concedido a oportunidade para que nós possamos aceitar esse convite precioso que Ele fez para nós. Nessa noite, há um desafio para todos nós que recebemos a proposta de Deus no nosso coração. No decorrer do Evangelho, nós vamos perceber pessoas que tiveram essas propostas e recusaram. Mas você vai ver inúmeras pessoas que tiveram essa proposta e aceitaram. Quando nós lembramos de dois personagens aqui, que é o personagem do jovem rico. O jovem rico perguntou ao Senhor, o que eu devo fazer para que eu venha herdar a vida eterna? Ele disse, olha, você guarda os mandamentos? Ele disse, sim, eu guardo os mandamentos desde criança. Eu sei bem o que é isso. E o Senhor falou assim, olha, muito bem, mas te falta uma coisa. Vai, vende o que tem, dá aos pobres e vem e me segue. O texto bíblico diz que aquele homem ficou entristecido diante de Jesus. Ele ficou entristecido por possuir muitas riquezas, ou melhor, por colocar as riquezas na frente da proposta de Jesus, porque ser rico não é pecado nenhum, né? Não tem problema nenhum isso, mas quando ele se coloca isso na frente da proposta de Jesus, se torna um impedimento na nossa vida. Ele sai triste diante de Jesus, mas ele teve de cara com a oportunidade. Ele teve de frente com a vida eterna, não teve? Ele teve frente a frente com o autor da vida. Ele teve frente a frente não com alguém que mandou um convite, mas com o próprio dono, com o Senhor de todas as coisas. Mas mesmo assim ele teve o comportamento de não aceitar até ali. Mas você vai ver no capítulo 19 de Lucas, o personagem de Zaqueu. É um contraste de Zaqueu. Zaqueu faz diferente. Zaqueu fica sabendo que Jesus ia passar, a oportunidade está chegando, eu não posso perder, eu preciso de arrumar um jeito de vê-lo, pelo menos de ver de longe, porque é difícil chegar perto, a multidão aperta, eu sou uma pessoa subjugada na sociedade, eu vou arrumar um jeito. Ele sobe numa árvore, Jesus passa, ele fica de cima, mas ele aproveita a oportunidade. Vocês estão compreendendo isso? Jesus passa por ali com uma proposta, porque Jesus sempre passava com uma proposta. Jesus sempre levava uma oportunidade de vida eterna. Jesus não estava levando uma palestra para melhorar a vida financeira de ninguém. Jesus estava levando um evangelho para transformar o homem, para salvar o pecador. E ele entende a proposta, olha, a oportunidade é agora, eu preciso de segurá-la. Quando ele sobe na árvore, ele pensa, certamente, eu vou vê-lo de longe, quem sabe, sobra alguma coisa para mim. Quem sabe, né? Sobra alguma chance, mas eu vou. E de cima da árvore, Jesus olha, né? De baixo, Jesus olha ele em cima, e fala para ele, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em sua casa. O texto, eu gosto de ler esses detalhes, porque diz assim, e ele desceu apressadamente. Sabe o que é isso? Ele não ficou molengando, eu vou, mas ele desceu apressadamente, ele entendeu o convite, ele foi tocado pela graça de Deus, certamente o poder de Deus envolveu o coração de Zaqueu para não resistir àquela oportunidade, como também Deus tem também falado conosco, tem falado com você, tem te mostrado a oportunidade. Zaqueu desce apressadamente, rápido,
Ele não pensa duas vezes, a oportunidade chegou, ele não pensa o que as pessoas vão falar. Não, ele, muito pelo contrário, ele desce depressa. O Senhor falou assim: hoje chegou salvação nessa casa, porque esse também é um filho de Abraão. A salvação chegou. E a partir dali a vida de Zaqueu foi totalmente transformada. Aquele homem chega a falar para Jesus: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Eu quero restituir 4 vezes mais. A salvação chegou, a transformação chegou, a mentalidade agora é outra. A mentalidade agora não é de ganhar, de levar vantagem nas coisas de maneira errada, não. Ele agora quis acertar. Se eu devo, eu quero acertar. Se eu fiz, eu quero consertar. A salvação chegou. Queridos irmãos, o Senhor aqui traz essa reflexão ao nosso coração nessa noite. Ele deixa para nós a mesma proposta. Ele deixa para nós a mesma mensagem. Talvez você ainda não decidiu a sua vida a Cristo. Quando a gente ouve uma mensagem dessa, não precisa de fazer como Zaqueu. Desce depressa, abraça depressa, ajoelha aí na sua casa, ou onde você estiver, ou assentado onde você estiver, entrega a sua vida a Jesus, sabe? Fala: Senhor, não, eu não posso deixar passar essa grande oportunidade, porque os judeus recusaram, a proposta alcançou os gentios. Se eu recusar essa proposta, quando que eu vou ter outra? Nunca. Enquanto nós estamos vivos, nós temos a oportunidade. Depois que nós partirmos com Deus, que bom, mas se partirmos sem Deus, não adianta mais nada. Não adianta chorar, não adianta lamentar, não adianta clamar. Sabe? Aí eu penso, às vezes, nisso, quando alguém está doente, né? A família comove, vem, vê, mas às vezes quando está tudo bem, cada um está no seu canto, mas quando alguém fala assim: olha, vem porque ele não está bem não, a gente começa a dar um jeito. Queridos, para a proposta do Evangelho, a gente precisa de dar um jeito, a gente precisa de correr, a gente precisa de desembaraçar. A gente não pode ficar deixando para depois, a gente não pode ficar protelando, deixando para amanhã. Amanhã eu vou, amanhã eu faço. Não, meu querido. O Senhor tem falado ao nosso coração nessa mensagem. Tudo está pago para nós. Mas o Senhor não vai pegar ninguém à força e levar. Deus, Ele vai insistir com a gente, com aqueles que ainda não aceitaram a sua proposta, até o último minuto, até o último instante, melhor dizendo. Ele vai falando com a gente, Ele vai falando com a gente. Acontecem circunstâncias na vida da gente, às vezes para Deus mostrar: ó, você é um convidado, você não pode andar nesse caminho. Já viu gente assim? Desviado do Evangelho, às vezes dá com a cara na parede, né? Passa vergonha, passa situações, Deus tentando chamar a atenção dele: não, esse caminho não é para você, essa vida não é para você, você é um convidado, eu tenho algo preparado para você, você não pode ficar insistindo nessa vida. E Deus vai falando através dos pregadores, através das igrejas, através das pregações aí, e Ele sempre está nos chamando, mas cabe a cada um, porque a Bíblia é clara, que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo, e nós vamos dar testemunho de nós, individualmente. Então cabe a mim e cabe a você também, hoje. Se você não fez isso, nós vamos orar nessa noite, para que você possa falar sim ao Senhor: ah, mas Deus precisa de mim? Não, é nós que precisamos dele. Ele fez tudo porque nós precisamos dele. Ele tem nos buscado, nos chamado pelo seu grande amor para com as nossas vidas. Gostaria de te chamar a atenção para que você fechasse os seus olhos nessa noite e apresentasse a sua vida ao Senhor, e falasse para o Senhor: Deus, muito obrigado por ter me incluído no meio dos convidados do Senhor. Muito obrigado porque antes de eu nascer, o Senhor já me conhecia, o Senhor já tinha preparado para mim a eternidade.
o Senhor tinha preparado para nós a salvação eterna. Ó Pai, antes mesmo da queda do homem, o Senhor já tinha um plano de redimir esse homem caído. Esse plano é Jesus Cristo crucificado, que pagou pelos nossos pecados. E agora essa oferta, essa oportunidade chega a todos nós. E aqui nós estamos, Senhor, nessa noite para agradecer ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por fazer parte do aprisco do Senhor. Muito obrigado por ter o Senhor como o nosso pastor. Muito obrigado, ó Deus, por sermos ovelhas do teu pastoreio. Nós te agradecemos, ó Deus, por ter escrito o nosso nome no livro da vida. Muito obrigado, Senhor Deus, por tão grande salvação que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, por poder dizer assim: nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós podemos dizer que nós temos certeza que nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas nós oramos, ó Deus, por pessoas nessa noite que não estão na mesma situação, por questões outras, porque ainda não entenderam o chamado, a oferta, a oportunidade que o Senhor tem dado, ou às vezes porque um dia aceitou e por outros motivos desviaram da sua vontade, estão em outros lugares, estão longe do aprisco do Senhor, mas eu tenho certeza que com o mesmo convite o Senhor tem chamado todos. Nós oramos, Senhor, nessa noite, agradecendo por ser salvos, mas lembramos daqueles que ainda não são. Pedimos ao Senhor que esteja tocando o coração daqueles que vão assistir a reflexão da palavra do Senhor, que eles possam ser tocados pelo poder da sua palavra. Ó Senhor, que o Senhor possa estar salvando vidas, tanto aqui dentro, se houver alguém necessitado, quanto aqueles que vão assistir em casa. Ó Senhor eterno, nós te pedimos que haja conversão, que haja transformação, em nome de Jesus. E nos desperta, Senhor, como igreja do Senhor, a cada dia, a estarmos dispostos a andar segundo a Tua palavra, segundo a vontade do Senhor. Nos desperta, Senhor, ó Deus, abre os nossos olhos espirituais, para que nós não venhamos ficar tão apegados nas coisas desse mundo, para que nós não venhamos ser atraídos pelas glórias desse mundo, pela fama, pelas coisas dessa terra que tanto chama a atenção da nossa carne, pelas distrações desse tempo. Mas abre os nossos olhos para que nós possamos perceber a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe a vida do irmão Leosvaldo, com toda a sua família. Eu estava ouvindo esse sermão e pensando nessas palavras de Jesus, que estendeu o convite àqueles que ainda iam aceitar, e o texto que o irmão Leosvaldo citou, onde Jesus fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus já estava falando para os seus seguidores, como nós, porque em Atos 2 ia descer o Espírito Santo. Jesus está falando do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos analisar um pouco se nós não temos essa sede também, né? Nós que já aceitamos a Cristo, somos salvos pela misericórdia dEle, precisamos ver se nós não estamos sentindo falta disso. Sede de Cristo, sede de Deus. Amém? Queridos, eu quero passar a palavra para a irmã Raquel Reis, vai estar dando continuidade do que foi feito de manhã,